Eu sou Rogério Rocha, vocês estão no canal Roger Filósofo no YouTube. Antes de começarmos o nosso papo de hoje, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, inscreva-se, subscreva o nosso canal, compartilhe os vídeos que você mais gostar, divulgue o nosso trabalho nas redes sociais, deixe comentários e indique temas para novos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre um romance, uma relação de muito tempo que existe entre filosofia e literatura. É isso mesmo que nós vamos tratar. E vamos mostrar um pouco como é que ela se desenvolve até hoje, quais são as diferenças e similitudes e de que forma isso impacta nas produções literárias e nas próprias produções filosóficas. Pois bem, para falarmos de filosofia, assim como para falarmos de literatura, nós temos que retroagir, nós temos que voltar um pouco no tempo, na verdade, voltar bastante no tempo, e encontrarmos o início da escrita, o início da forma de linguagem, de expressão do pensamento através da escrita. E antes dela, um pouco, já na época mitológica, a passagem que temos na Grécia Antiga, pelo menos no Ocidente, que é o nosso referencial, do mito para a razão. Quando nós temos a passagem do mito, do pensamento mítico, que era um pensamento imaginativo, criativo, que tinha uma força expressiva, que tinha uma potência em si já de um dizer sobre a natureza através de uma série de alegorias, de metáforas, de simbolismos, por assim dizer, era uma força explicativa da natureza, o pensamento mítico, teremos o pensamento racional. E com ele, na Grécia, o pensamento filosófico. A filosofia surge como a razão humana trabalhando em sua mais profunda radicalidade, em busca de tentar aproximar-se dos objetos das suas perguntas. A pergunta é a principal ferramenta do raciocínio, da crítica, do pensamento filosófico. O espanto do homem com o que lhe é outro, com o que lhe é estranho, com o que lhe está fora. E a pergunta, a partir dessa angústia, desse pathos, desse espanto, que vai ser o que é. O que é uma pergunta pela essência. O é de uma coisa é o ser de algo. O ser é o que diz a coisa. Então é sua ontologia. A existência é o ente da coisa. E as perguntas dos filósofos depois transformariam-se em livros. No momento em que as primeiras obras filosóficas são vertidas para uma linguagem escrita, não meramente verbal, nós temos os primeiros pensadores a manifestarem-se de alguma forma literariamente. E aqui a gente vai fazer uma separação, porque muito embora nós tenhamos duas realidades, a da filosofia e a da literatura em si, a literatura propriamente dita, que é outra coisa que não é a filosofia, busca uma outra realidade, procura, através de outros meios, expressar também pela linguagem o real. Nós vamos ter o pensamento filosófico e o pensamento literário, ou vamos dizer assim, as expressões literárias do pensamento, ok? A filosofia vai necessitar, obviamente, de expressar-se também pela linguagem escrita. E quando ela procura a linguagem escrita, ela encontra a literatura, encontra um rol de gêneros que estão em formação e que vão, de alguma forma, dialogar também com ela, a filosofia, dentro do plano maior da cultura. E aí nós temos um pensamento da radicalidade, da criticidade, da busca, da pergunta o que é o ser da coisa, e a pergunta o que é em si, por natureza filosófica. A mais filosófica das perguntas é a pergunta o que é. O que é isto a natureza? O que é isto o homem? O que é isto a filosofia?
É a pergunta que funda, que inaugura um pensar radical sobre a realidade. Pois bem, amigos e amigas, então o pensamento filosófico sai do plano meramente dialógico, e passa a ter que se expressar também pela vertente escrita. Quando os filósofos passam a escrever sobre o que pensam, passam a tentar desnudar os véus da realidade de forma expressa, escrita, eles vão ter que fazer uso de uma norma que começa a se estruturar, de estruturas linguísticas e, obviamente, da literatura naquilo que já existia, naquilo que já havia, nas formas primárias da literatura, por assim dizer. E a literatura, diferentemente da filosofia, que também é uma expressão criativa, enquanto a filosofia busca criar, ou melhor dizendo, busca inaugurar uma verdade através da expressão racional pela escrita e pelo movimento do pensar crítico radical, e com isso ela também é uma imaginação, por assim dizer, mas é uma imaginação reflexiva. A literatura é uma imaginação criativa, uma imaginação tão criativa a ponto de transfigurar, de remodelar a realidade e a natureza, criando mundos imaginários, criando personagens que não existem, criando histórias fantásticas ou até mesmo contando, recontando a realidade com outras tintas, com outras estruturas, com outros personagens, dando outros nomes a coisas já existentes. Então a gente tem esses dois panoramas. Mas o que há de mais importante nisso? Quando é que uma serve à outra? Ou quando é que a literatura aproxima-se de forma potente, de forma criativa da literatura? Como é que a literatura entra no dizer filosófico, nessa tentativa de busca da filosofia? A gente vai ver, na verdade, isso desde o início, quando os primeiros pensadores, chamados de pensadores originários, que eram pensadores da natureza, filósofos da natureza ou da physis, que buscavam os princípios das coisas, elegeram a forma aforismática de escrita, ou seja, Parmênides de Eleia, Heráclito de Éfeso e tantos outros que vieram antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, que é a trindade maior do pensamento grego ocidental antigo, eles elegeram a forma literária do aforisma, ou aforismo, como queiram. Então, aquele pequeno excerto, aquela construção quase que de um parágrafo ou de um período curto, foi eleita, por assim dizer, a forma pela qual a expressão do pensamento filosófico antigo deveria vir a lume pela linguagem através da escrita. Então, os primeiros pensadores, os pré-socráticos, começam a escrever literariamente a literatura filosófica, por assim dizer, o pensamento da filosofia pela via da escrita literária, na forma de pequenos aforismas que muito se assemelhavam a versos. Na verdade, a linguagem que está presente nos primeiros pensadores, em Parmênides de Eleia, em Heráclito de Éfeso e tantos outros, em Leucipo, em Filolau, em Empédocles, são, amigos e amigas, são formas poéticas, porque a expressão escrita do pensamento dos pensadores originários, das ideias dos pensadores originários, ele estava encaixado num modelo, numa forma que era muito próxima de um falar poético. E aí a gente vai lembrar que a poesia, num primeiro plano cantada ou dita, ou decantada, ou versejada de forma musical, ela já tinha uma origem também bem antiga, e ela vai casar-se aí com essa expressão da escrita dos aforismas, que é a eleita pelos pensadores originários. Depois nós vamos ter outros exemplos muito fortes
de como a filosofia vai desenvolver o seu pensamento na forma escrita através de construções que são literárias, que vão dialogar com a literatura nos seus gêneros prototípicos, nos primeiros gêneros, né? Inclusive com a própria poética e com a retórica e com o drama. E aí a gente vai encontrar com as formas teatrais, né? A dramaturgia, o teatro, as narrativas e principalmente os diálogos. E aí a gente vai chegar em alguém como Platão, que não só na obra As Leis, mas em tantas outras, na República, no Banquete, elege a forma dos diálogos. Então ele apresenta nos seus livros, nas suas obras de filosofia, do pensamento radical e crítico, da busca pelo que é, pela verdade, pelas essências, que descortina o real através da razão, que é a filosofia, na forma de diálogos. Platão queria ser, no início, ainda muito jovem, dizem algumas histórias, que ele tinha interesse em ser um dramaturgo. Na verdade, ele queria ser um teatrólogo, queria escrever peças e queria ser poeta. Mas quando ele tem um encontro com Sócrates, tudo muda em sua vida, ele rasga os seus poemas, ele joga fora os seus poemas, ele desiste daquilo, ele disse, não, o que eu quero é fazer isso aqui, pensar racionalmente, utilizar-me dessa capacidade da razão através de uma forma sistemática, organizada, metódica, crítica, que é a filosofia. Então, ele vai transformar a literatura dele, a filosofia dele, numa literatura também, por que não dizer, que está entremeada de diálogos. Então, as obras de Platão são essencialmente literatura em forma de diálogo. Outro que vai fazer isso em outro período, que mostra como é que é tão rico o diálogo entre literatura e filosofia desde as suas origens, e que tem como resultados finais, como objetos, produções culturais, produtos de grande qualidade, o nosso Jean-Jacques Rousseau. Nessa obra aqui, por exemplo, dos Devaneios do Caminhante Solitário, ele fala de forma um tanto quanto autobiográfica, memorialística, num passeio que ele dá, né, que ele faz no campo, ou num certo lugar bucólico. Ele vai lembrar muitas coisas da sua vida, a trajetória da sua vida, e ao mesmo tempo ele vai filosofar. E ele faz isso de forma literária. A obra, Os Devaneios do Caminhante Solitário, se vocês forem ler, ela é uma obra filosófica, sim, porque é uma obra de um pensador, mas a essência do que Jean-Jacques Rousseau traz nessa obra é essencialmente uma grande literatura escrita por meio de um memorialismo e por meio de relances através de uma caminhada, mediante a caminhada da sua vida, de grandes acontecimentos, de frustrações, de mágoas, de esperanças, pela literatura. Então, a filosofia desnudando-se através da literatura. E mais, tantos outros. Arthur Schopenhauer, o grande pensador alemão, filósofo também, mas que escrevia com uma qualidade literária acima da média. Era um grande escritor, tanto é que ele escreve também essa obra, A Arte de Escrever, ou seja, um filósofo falando sobre o que é escrever literariamente, o que é ser lido, como publicar, o problema da crítica literária de sua época, os meios literários, suas mazelas, como escrever bem, para que público. Ele escreve essa obra aqui, que é uma obra sobre uma metalinguagem. Ele escreve de forma bem literária, com reflexões filosóficas sobre o fazer literário, sobre a arte de escrever. E, mais uma vez, o resultado final é muito bom. Então, todas as vezes que a gente vê isso ao longo da história,
os resultados são geralmente os melhores. Outro autor que mostra como é possível caminharem juntas e trazerem frutos boníssimos, belíssimos para a humanidade e para a cultura é Friedrich Nietzsche, que, lembrem-se, também escreveu durante muito tempo obras de cunho literário. Inclusive o Nietzsche, se vocês forem perceber, que é um grande pensador, ele não foi formado em filosofia, ele estudou teologia e formou-se em filologia. E o caminho da filologia levou Nietzsche à história do pensamento, à história da cultura, e não só isso, mas também a filosofia. Então, depois, quando ele conhece Schopenhauer, que eu mostrei agora há pouco, quando Nietzsche conhece Schopenhauer, a filosofia de Schopenhauer, ele começa também a escrever filosoficamente. E Nietzsche, assim como os primeiros pensadores, resolve fazer uso de uma escrita por aforismas, né? Ou aforismos. Então, o pensamento dele é expresso dessa maneira. A forma literária da filosofia nietzschiana no papel, no escrito, dá-se por meio de uma escrita aforismática. Elege esse meio literário. E nós não precisamos nem falar do que é Nietzsche para a história do pensamento, para a história moderna da filosofia, como um dos grandes pontos de viragem da modernidade. E que até hoje traz muitas reflexões com todas as suas obras e o seu legado. Agora, se a gente continuar pensando no encontro entre literatura e filosofia, o que elas têm em comum e aquilo que elas podem gerar para o pensamento, nós temos esse magnífico pensador brasileiro, que é o professor Benedito Nunes, que eu tive a honra de conhecer num passeio aleatório pelo Projeto Reviver, pela área histórica da cidade de São Luís, quando era ainda um mero aluno de filosofia e de direito, e tive a sorte de encontrá-lo sendo ciceroneado por um amigo, também filósofo, também pensador daqui, e professor, Wanderson Miranda, que me apresentou pessoalmente o grande Benedito Nunes, que foi um pensador, um filósofo, um homem de formação filosófica, que escreveu grandes análises literárias, fez grande teoria literária, produziu muita coisa boa em crítica literária brasileira, inclusive essa obra aqui, Hermenêutica e Poesia, o Pensamento Poético, onde ele mostra essa aproximação entre o pensar filosófico e a escrita literária, e como a filosofia pode ler a literatura, tornando-a mais rica, trazendo dela elementos que por vezes a própria teoria literária não traz, num poetar pensante. Ele que foi aluno de Martin Heidegger. Martin Heidegger é outro pensador que é muito próximo dessa junção. Jean-François Lyotard também foi um outro que escreveu bastante sobre obras e sobre literatura, a melhor literatura, a grande literatura, de forma filosófica. Inclusive a sua filosofia também como expressão desse bem escrever. E há pouco falava de Martin Heidegger. Sim, Martin Heidegger foi professor do paraense, do grandíssimo Benedito Nunes, que eu tive a honra de conhecer, figura magnífica, e ele foi aluno de Heidegger. Quem mais do que Heidegger, que dialogava com Rainer Maria Rilke, com Hölderlin, com a poesia gigante alemã, era um leitor ávido desses personagens da cultura universal, de Goethe, e conseguiu fazer uma verdadeira viragem linguística, e que em suas obras aproxima-se demais de um poetar pensante, de um pensar poeticamente. E aí vocês vão ler O Caminho do Campo e vocês vão ver como é que a linguagem de Heidegger, cada vez mais nesse diálogo com os grandes poetas alemães e com a grande literatura alemã, fez com que a linguagem
da sua filosofia, que desconstruiu a linguagem tradicional e deu início a um movimento que viria a ser depois a fenomenologia e o próprio estruturalismo, uma tentativa de voltar para a questão do ser, que foi esquecida lá nos antigos. Ele transforma isso em pura poesia, quando vai atrás desse ser, da essência do ser. E é outro pensador da filosofia ocidental que navega nas águas da literatura, da maior e da melhor literatura. Mas, vocês querem mais? Montaigne, ensaios de Montaigne, o grande pensador francês da modernidade, que era muito crítico da sociedade, também escreve de forma muito bela esteticamente, tem uma escrita esteticamente bela e elege por vezes a forma do ensaio literário, do ensaio filosófico, no caso aqui, para externar os seus pensamentos, as suas reflexões filosóficas dentro do corpo de uma estrutura literária, fazendo mais uma vez o casamento perfeito entre a grande filosofia e a melhor literatura. Então leiam também os magníficos ensaios de Montaigne e entendam como é que a literatura e a filosofia podem e devem andar de braços dados. E outro que é mestre em aproximar a linguagem da literatura de um pensar filosófico, de um preocupar-se com a essência metafísica ou fenomenológica da realidade, é o nosso grande Fernando Pessoa, que no livro do Desassossego, que é um livro que realmente nos desassossega, porque ele é qualquer coisa e não é nada, que tem talvez tudo de bom que a literatura possa trazer num só livro, ele faz isso também com um olhar profundamente filosófico. E aqui é o homem das letras pensando filosoficamente. Usa a poesia para pensar filosoficamente, usa a boa literatura, a escrita como ferramenta de um pensar. E mais, para a gente caminhar para o final, amigos e amigas que estão comigo até aqui, inscrevam-se no nosso canal, deixem logo o seu like, ajudem o nosso canal a crescer, vamos chegar aos 3.000 inscritos. Eu trago também Aldous Huxley, o brilhante escritor, autor de Admirável Mundo Novo e autor também dessa obra interessantíssima chamada O Macaco e a Essência. Ele faz também uso de uma literatura profundamente contemporânea, inteligente, atual, com questões muito intensas, muito profundas, muito radicais dentro da sua literatura, ou seja, dentro dos seus romances e dentro dos seus contos, já que ele também escreveu muitos contos, e com essa sagacidade, com esse olhar que é muito mais do que um mero olhar literário. É a literatura banhada pelos rios da filosofia, os fluxos de pensamento, os personagens, as situações perpassadas por questões profundas, às vezes densas, que são representadas nessas obras ou em personagens, ou em situações, ou em passagens, num diálogo constante entre literatura e filosofia, inclusive citando obras de outros autores que pavimentam a reflexão que o escritor quer colocar, a implicação, a inquietação, o questionamento que ele quer colocar na obra. Para a gente chegar já mais no plano acadêmico, nós temos a obra do Aldemaro Taranto Goulart, No Arco da Literatura, onde ele faz excelentes ensaios, excelentes estudos acerca de temas da nossa literatura e da literatura mundial, mas principalmente da literatura brasileira, e a partir da teoria literária, de uma análise crítica da literatura e de estudos literários, com uma linguagem
e com um movimento do pensar filosófico, dialogando a sua literatura, os seus estudos em teoria, com o pensamento filosófico a partir das visões de certos pensadores e linhas de fundamentação teórica para entender melhor os estudados, ou seja, as obras estudadas, indo inclusive beber nos grandes filósofos e dialogando com eles. E para terminar esse nosso encontro frutífero, riquíssimo, engrandecedor, que mostra que embora sejam dois campos diferentes, com linhas próprias, com conceitos, terminologias, estruturas e objetos diferenciados, ou seja, próprios, mas que devem permanecer em constante contato, nós temos o Demônio da Teoria, Literatura e Senso Comum, de Antoine Compagnon, que é um belga, né, mas que agora é nascido belga, mas é cidadão, considerado cidadão francês, e que desenvolve uma série de estudos riquíssimos em literatura, em teoria literária, em crítica, e que traz para a gente, por exemplo, nessa obra aqui, que é uma obra de referência, uma obra muito estudada hoje, o Demônio da Teoria, Literatura e Senso Comum, para fazer todos esses estudos sobre o mundo dos livros, intertextualidade, mimesis, ele dialoga constantemente, de forma profunda, citando, referenciando, tomando, por exemplo, pensadores como Roland Barthes, como tantos outros filósofos que servem para dialogar com Mallarmé, com Valéry e com tantos outros literatos, com homens das letras. Portanto, meus amigos e minhas amigas, este vídeo eu faço com a intenção de mostrar para vocês o quanto é importante que esses dois campos de pensamento, a filosofia e a literatura, possam dialogar, muito embora, volto a afirmar, sejam áreas de conhecimento bem específicas, que têm origens próprias e que têm objetos e interesses também específicos. Elas têm um trajeto histórico que constantemente levam-nas a esse encontro. Portanto, a grande literatura, ela é devedora profunda da filosofia e da reflexão desde a antiguidade clássica grega. E nunca deixou de haver, por aqueles que se destacam, e aí a gente poderia citar tantos outros, Jean-Paul Sartre, que usou a literatura com obras, com peças teatrais, com contos, com novelas para fazer filosofia. Albert Camus, que fez filosofia num romance, no conto, em peças. Então, tantos filósofos buscam a literatura para fazer o seu pensar, para construir os seus sistemas ou as suas visões de mundo e as suas análises, como a literatura serve-se da filosofia para acrescentar elementos ricos às suas narrativas, aos seus roteiros, aos seus enredos, aos personagens e às histórias que são contadas. Pois bem, fico por aqui e encontro vocês em breve em novo vídeo. Até lá!